De Volta para o Futuro. Uma das, se não a melhor trilogia da história do cinema, mas hoje eu tô aqui pra falar especificamente sobre o primeiro filme, considerado por boa parte dos fãs como o melhor dos três. Você sabia que para viajar no tempo não seria usado o famoso carro DeLorean, e sim uma geladeira? Ou que aquela incrível cena dos raios do relógio da torre quando Marty é mandado de volta para o futuro inicialmente não estava no roteiro? Saberá disso e de vários outros fatos bem interessantes sobre esse clássico dos cinemas. Então, se puder me dar uma ajudinha clicando no botão do like, eu ficaria muito feliz. Bom, vamos começar. Michael J. Fox poderia não ter dado vida ao Marty McFly? Bom, a primeira escolha para o papel do personagem era sim Michael J. Fox, só que ele estava com a agenda muito cheia por estar gravando uma série de comédia chamada Caras e Caretas. O pessoal do programa não aceitou liberar o ator, então Robert Zemeckis, o diretor da trilogia, não teve outra escolha a não ser se passar pelo típico processo de seleção de elenco. John Cusack, Charlie Sheen, Ralph Macchio e Johnny Depp fizeram um teste para o papel do Marty McFly, mas não passaram. O candidato de sucesso foi Eric Stoltz. As filmagens começaram com os Stoltz como Marty. Elas rolaram por mais ou menos um mês, mas Zemeckis estava sentindo que Stoltz não tinha um tom cômico que De Volta para o Futuro precisava. Lea Thompson, a atriz que interpreta a Lorraine, contou que na primeira leitura de mesa com todo o elenco, onde todos riam e se divertiam enquanto liam o roteiro, perguntaram ao Eric o que ele pensava da história e ele disse: "Todo mundo está rindo, mas isso não é uma comédia, é uma tragédia. O Marty McFly se lembra de uma história totalmente diferente desse novo futuro, com outras pessoas, outros familiares, é realmente muito triste." Resultado, Stoltz foi demitido. Ele era um bom ator, mas definitivamente não era o que Zemeckis queria. Ele não dava esse ar de comédia que o McFly tinha. Depois que Eric Stoltz foi dispensado, Zemeckis voltou à produção de Caras e Caretas e perguntou novamente se eles poderiam liberar o Michael J. Fox. Dessa vez o pessoal deixou o Michael ler o roteiro. Ele adorou, obviamente, e implorou para que liberassem ele para gravar De Volta para o Futuro. Eles deixaram, com a condição de que nada interferisse na programação da série. De acordo com tudo, Fox teve que trabalhar filmando Caras e Caretas ao dia e De Volta para o Futuro à noite. O ator dormia apenas 4 horas por dia durante 2 meses, e mesmo assim entregou uma excelente atuação para o personagem, tendo todas as características que Zemeckis queria. E sinceramente, eu não consigo imaginar essa trilogia sem o Michael. A máquina do tempo seria uma geladeira. O carro que Marty usa para viajar no tempo é um DeLorean, que ficou muito popular por causa de Volta para o Futuro. Nos primeiros rascunhos do roteiro, a máquina do tempo não seria um carro, e sim uma sala onde Marty entrava e era transportado para uma época diferente. Isso então mudou para uma geladeira, na qual o personagem entrava e a geladeira viajava no tempo. Zemeckis e Steven Spielberg, produtor da trilogia, não gostaram da ideia e a descartaram, pois ficaram preocupados com o fato de que as crianças poderiam entrar em geladeiras e ficarem presas. Zemeckis então teve a ideia de usar um carro, pois isso significava que a máquina do tempo teria cenas obviamente muito mais emocionantes do que com uma geladeira, né? Ele queria um automóvel que parecesse mais futurista, radical, e então o DeLorean foi escolhido para ser a máquina do tempo. Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Outra curiosidade é que a Ford ofereceu $75 mil para substituírem um DeLorean para um Mustang. Bob Gale não aceitou e disse: "O Dr. Brown nunca dirigiria um Mustang." Outra curiosidade é que o nome do filme seria completamente diferente. Zemeckis e Bob Gale queriam sim chamar o longa de Volta para o Futuro, só que um executivo da Universal, Sid Sheinberg, tinha uma outra ideia. Ele queria chamar o filme de O Homem Espacial de Plutão, o que obviamente não tem nada a ver com a história. Mas felizmente, Spielberg interveio e ajudou Zemeckis a manter o título que a gente tanto ama. Boa piada, Sid. Nós nos divertimos muito com isso. Foi o que Spielberg respondeu no memorando de Sheinberg. Ele não falou nada de volta e assim o título ficou do jeito que conhecemos. Que pesada, né? O roteiro foi rejeitado mais de 40 vezes por vários estúdios e algumas vezes foi rejeitado pelo mesmo estúdio mais de uma vez. Inclusive um estúdio que recusou fazer o filme foi a Disney, que não gostou da ideia da mãe de Marty beijar seu próprio filho. O estúdio achou isso muito inapropriado para o seu público-alvo. Porém, depois de dezenas de tentativas, o estúdio da Universal gostou da ideia, que foi para frente e que se tornou simplesmente um dos melhores filmes da história do cinema.
O chefe da Universal na época gostou do roteiro, mas pediu que algumas coisas fossem mudadas. Primeiro, o Dr. Brown era conhecido como Professor Brown, e não como conhecemos. Ele disse que as crianças não iriam gostar de alguém que se chamasse de professor, e aí foi mudado para Dr. Brown. Além disso, o doutor não teria o cachorro de estimação Einstein, ele iria ter um macaco. O chefe da Universal na época falou que nenhum filme com um macaco daria dinheiro. Então foi mudado para o grandioso cãozinho Einstein. Mas olha, eu acho que seria interessante em vez do cachorro ser um macaco mesmo. O que você acha? Outra curiosidade é que o sobrenome de Marty originalmente não era McFly, e sim McDermott. A cena espetacular do raio do relógio da torre seria completamente diferente. Essa cena originalmente não fazia parte do roteiro. Em vez disso, Marty e o Doutor visitariam um local de testes nucleares. E em uma explosão nuclear, o DeLorean junto com Marty seria mandado de volta para o futuro. Isso foi mudado para o que a gente viu, porque essa cena ia sair muito cara. E ainda bem que foi mudado, né? Eu não consigo imaginar um mundo sem uma das melhores cenas da história do cinema. A cena final do filme originalmente não aconteceria como vimos, com o Doutor voltando do futuro e levando Marty e Jennifer para 2015. Na verdade, terminaria com George lendo um jornal de 1955. Em uma matéria do jornal estaria a imagem de Marty tocando Johnny B. Good lá no baile Encantamento. Após isso, George fica completamente assustado. Olha, eu prefiro muito mais o final que tá no filme, mas seria sinistro se fosse desse jeito, né? A China havia proibido o filme. Por um certo período, a trilogia foi proibida a ser exibida lá na China. Isso ocorreu porque o governo considerou que os temas da viagem no tempo seriam um desrespeito à história do país. Mas felizmente hoje em dia isso não acontece mais. Jennifer, a namorada de Marty, foi interpretada por mais de uma atriz. Inicialmente, Melora Hardin foi escalada para atuar ao lado de Eric Stoltz como Marty. Depois que Stoltz foi demitido e substituído por Michael J. Fox, o papel de Jennifer também precisou ser reformulado, porque a Melora era mais alta que o Michael, e o pessoal queria que o protagonista fosse um pouco maior. Assim, Claudia Wells foi a escolhida para o papel de Jennifer Parker. Só que você percebeu que ela é substituída nas duas sequências? Então, quando chegou a hora de filmar De Volta para o Futuro 2, Claudia não podia voltar porque ela tinha que cuidar da sua mãe que estava bem doente. Então Elizabeth Shue foi escolhida para assumir o papel da namorada do Marty McFly. E outro ator que também foi substituído foi o Crispin Glover, o intérprete de George McFly. Dizem que Glover era um cara bem chatinho durante as gravações. Parece que ele sempre queria mudar certos acontecimentos do filme, sempre querendo que as coisas acontecessem do jeito que ele quisesse. No final das filmagens, Glover questionou o final do filme. Ele achava que os McFly não deveriam estar financeiramente bem após Marty voltar para 1985. E disse ao diretor, o amor deveria ser a recompensa e não o dinheiro. Crispin Glover não voltou para atuar na sequência, em vez disso, Jeffrey Wiseman usou bastante maquiagem para ficar parecido com o ator. Só que obviamente não ficou perfeito, e por isso toda vez que você vê o George McFly no segundo e terceiro filme, ele tá bem longe, ou de costas, justamente para o telespectador não perceber a diferença. E quando aparecem cenas de Crispin Glover no segundo filme, na verdade aquilo são cenas reutilizadas do primeiro filme. Glover processou o estúdio por usarem cenas suas e fazerem uma maquiagem do rosto dele em outro ator. Algumas fontes dizem que ele ganhou o processo, outras dizem que ele e a Universal entraram em um acordo, mas não se sabe ao certo o que aconteceu. Galera, a trilogia De Volta para o Futuro é uma das minhas preferidas do cinema, e é legal saber sobre tantos detalhes escondidos por trás dos filmes. Então se quiserem uma sequência desse vídeo sobre os dois seguintes filmes é só comentar aí. Um grande abraço e até a próxima.